Ah, peraí. Nós estávamos conversando antes de ontem lá na igreja, na secretaria da igreja, e o pastor estava falando sobre a dificuldade na escola bíblica dominical. E ele falou que está faltando algo na escola bíblica dominical. Eu estava sentada lá na secretaria da igreja conversando. E ele disse assim: está faltando algo, sabe? Sabe, tá faltando algo assim para ela se tornar mais atraente. Aí ele virou e disse assim: existem alguns conceitos que nós aprendemos algum tempo atrás. Esses conceitos eles são importantes, mas esses conceitos eles precisam ser renovados. Nós precisamos atualizar. Ele falou, e eu só escutando, estava eu e mais umas quatro pessoas. E estava a Císera também, que é a secretária da igreja, né? E a gente estava conversando e ele foi falando assim: precisa atualizar. Tem alguma coisa que parece, ao meu ver, eu posso até estar enganado, mas parece que aquilo que veio, aqueles conceitos, aqueles velhos conceitos, aquelas velhas formas de trabalhar, parece que eles continuam sendo repetidos, tanto nos planos de aula como nos currículos. Eu fiquei parado pensando assim, sabe? Eu falei justamente o que nós estamos trabalhando na escola bíblica dominical. Aí eu comecei a compartilhar com ele sobre a repetição, comecei a compartilhar com ele a ausência das crianças na escola dominical, dos jovens muitas vezes, até dos adultos também. Aí eu comecei a falar sobre paradigmas com ele. Ele falou: esse é o nome, são os velhos paradigmas. Ele falou: "Ô, pastor Francisco, muitas vezes os paradigmas eles não são errados, não. Os paradigmas eles são até certos, mas se a gente não abrir, não quebrar os velhos paradigmas, eu não estou falando de destruir, eu estou falando de quebrar para dar lugar para o novo, nós não vamos atualizar nunca. E talvez seja isso que faça com que a escola bíblica dominical não seja mais tão atraente, né? Aí nós estamos conversando algumas questões e pontuando. Ele disse: está precisando de um renovo na EBD, está precisando de algo novo, de uma reformulação, alguma coisa, né, na EBD. Aí eu lembrei mais uma vez de tudo que nós estamos estudando aqui, né? Para vocês verem como é que é importante, né? Aí eu fui falando sobre os paradigmas, eu fui falando sobre o engessamento da escola bíblica dominical e como quebrar. Eu falei, sabe o que são paradigmas? Aí eu fui compartilhando, né? Aí todo mundo se envolveu na conversa. Eu vi a aula que nós damos aqui na plataforma se repetindo lá na secretaria. Aí eu comecei a compartilhar algumas ideias, algumas coisas. Aí nós chegamos a uma conclusão: o que precisa mesmo é que os coordenadores, os superintendentes, né, coordenadores da EBD, eles tenham a mente aberta e tenham consciência de que tem que renovar, né? Porque a coisa não pode ficar o velho precisa dar lugar para o novo, né? Para que as coisas funcionem de uma forma mais atraente, de uma forma mais dinâmica. Aí eu falei, estamos no caminho certo. Eu estou cumprindo minha missão aqui. E eu creio assim que se vocês pegarem alguns pontos, algumas coisas que nós falamos aqui, inclusive Darley estava falando sobre a escola bíblica aí em Cândido Sales também. Se vocês tiverem uma visão de escola bíblica discipuladora, e se vocês pegarem esse organograma aqui da escola bíblica que tem aqui nesse conteúdo que nós damos aqui, vocês podem ter certeza que vai vir um renovo. Além do mais, também temos o Espírito Santo de Deus, que é o mestre por excelência, né? Ele nos capacita, ele nos ensina. Mas nós precisamos nos abrir para o novo, né? Quebrar os velhos paradigmas e permitir que o novo venha. Mas deixa eu entrar aqui no nosso conteúdo, porque o desejo do meu coração é terminar esse conteúdo hoje. Eu achei engraçado é que ninguém estava falando sobre isso e de repente surgiu isso aí, essa conversa que foi muito proveitosa. Deixa eu descer aqui para nós.
Nós ficamos em missões. Falamos sobre. Eu falei muito sobre contextualização com ele, modelo de ensino que torna a EBD relevante. Tem gente que não abre para o novo porque o novo dá trabalho. Ele falou bem assim. Tem pessoas que têm até preguiça de pensar no novo. Eu prefiro repetir o velho, porque o novo ele dá trabalho, né? Mas se a gente não se abrir para entender que a gente precisa estudar e colocar em prática, ficamos sobre na escola de missões. Essa escola de missões, lembra que são as escolas de missões dentro da escola bíblica dominical. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu abrir aqui, e eu vou compartilhar com vocês aqui essa escola de missões. Cadê você aqui? Aqui. Oh, meu pai, em nome de Jesus, vai dar certo. Saiu aí, pessoal? Estão vendo aí? Saiu, André? Você tá o meu. Aí, tá, aí, ótimo. Saiu aqui já. Ah, Aí, Só que não bom. tá, né? Não tá em tela cheia. Eu vou abrir agora É. aqui. Pronto. Saiu aí, né? Tela cheia. Para mim não, Ju, ainda tá normal, tá em tela cheia não. Mas, gente, o que está acontecendo com essa tela cheia aqui, menino? Que eu tô com esse problema. Lembra que desde a aula passada que eu tô desse jeito aí? Menina, eu não sei o que é que eu tô clicando de errado aqui, que desde a aula passada que tá desse jeito. Cadê John? John que manja esses negócios aí. Oh, do outro dia ele não falou, não. Foi eu que bati, que consegui. Aliás, ele não estava na aula, não, moça. Ele não estava na aula do pastor Francisco, não. Deixa eu ver se vai aqui, viu? Peraí. Vamos tentar aí, em nome de Jesus. E aí? Agora sim. Oh, mas Deus, tu és bom. Aleluia. Eu vou contar um segredo para vocês. Toda vez que eu quero fazer uma coisa que eu não consigo, eu falo, Senhor, me ajuda aqui, vai Espírito Santo, entra aqui. A prova viva de que Ele está do lado. Vamos falar sobre a escola de missões aí. Vamos falar aqui, a escola de missões, o texto básico para essa escola de missões dentro da escola de discipulado, na nossa igreja, isso funciona muito bem, graças a Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas recebereis poder. Esse poder aí, o nome desse poder aqui é o Dunamis, o dínamos de Deus, né? É o poder de Deus. É o Dunamis, ou dínamos. Mas recebereis o dínamo de Deus. Dínamos quer dizer, sabe o que, gente? Dinamite, aquilo que explode, pá, mas recebereis poder, recebereis essa dinamite do céu, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A gente só pode testemunhar verdadeiramente sob, debaixo do poder do Espírito Santo, né? Para sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos que trabalhar nesse texto. Esse é o texto que vai embasar a escola de missões, né? Dentro da escola, do discipulado, o quê, gente? Estou com discipulado na cabeça. Dentro da EBD. Aí tem esse texto aí. Quem gostaria de ler para mim aí, esse texto de Mateus 18, 28, 18, 20? Eu conto com a leitura de vocês aí. Mateus. Dani, lê para mim aí, Dani, Mateus 28, de 18 a 20. Peraí, Ju, deixa eu procurar aqui. e chegando-se Jesus
falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse ide aí, ide por todo mundo, é ensinar, né? Ide é ensinar. Eu falo que é o indo de Cristo, né? Eu falo que isso aí é. Quando eu trabalho no discipulado, eu trabalho ide com. Não é. A sigla é IDE, né? O ide. O I é indo, o D diariamente, o E evangelizar. Sabe por quê? Porque ele é contínuo, né? Isso é algo contínuo em nossas vidas. Constantemente nós fazemos isso. Por isso que fala, mais tarde estabeleceu a sua igreja como missão universal. E qual é a missão universal da igreja? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar, ensinar, batizar, né? Guiar. Após lançar esse empreendimento missionário, Jesus, na véspera de altar ao Pai, chamou seus discípulos e os comissionou a levar ao mundo inteiro essa mensagem com seu propósito redentor. O ponto central do evangelho é a cruz de Cristo. Então nós temos que pregar é a mensagem do evangelho. Não é uma mensagem motivacional. Nós precisamos pregar a mensagem do evangelho. São as boas novas do reino, né? E nós temos que trabalhar isso nessa escola de missões. Quando trabalhamos isso na escola de missões, nós trabalhamos isso também, sabe aonde? A missão, primeiro trabalhamos a missão de cada um, depois trabalhamos a missão por todo mundo, né? Aí isso aí tem que ser bem trabalhado na vida das pessoas aí. Vamos ler aí? Gostaria de ler para mim aí, por favor? A Bíblia é a mensagem missionária de Deus para toda a humanidade. A Escola de Missões pretende promover missões cristãs através de estudo missionário, atividades missionárias, oração e informações sobre missões. Eu posso falar sobre isso aí de uma forma bem prática, porque na nossa igreja isso aí funciona bem, sabe? Bem direitinho. Lá tem o GAN, né? O GAN trabalha com missões, assistência missionários, o grupo de assistência missionária é o GAN. E isso é bem feito, sabe? Através de campanhas, através as notícias dos missionários, todas atualizadas. Vira e mexe, já está lá enviando. A gente sabe também da irmã Nilzete. Agora mesmo, domingo, Clarice, não, o menino, como é que é o nome? É o filho do Kelly. Keller, vai estar também na igreja agora. E a gente trabalha com isso de uma forma bem feita, sabe? É bem trabalhada essas questões aí, porque a igreja sustenta, né? Envia a oferta missionária sempre, tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso e se preocupa muito. E eu vejo isso, nós vemos isso aí, né, de uma forma bem prática, de uma forma bem linda, bem trabalhada na igreja hoje. Então, leia aí, por favor, o título aí, gente. O objetivo, né? É objetivo? Objetivos. Vamos ver aí qual é o primeiro. Conscientizar a igreja de sua função como agência missionária. Conscientizar a igreja da sua função como agência missionária. É trazer estudos, né? Trazer palestras para a igreja, mostrando qual é a sua função e a responsabilidade de não deixar faltar, né? O mantimento, né? O suprimento para os missionários no campo. E teve uma época aí que eu estava lendo assim algumas. Quantas missões tem espalhada pelo mundo, né? Quantas missões? Missões Portas Abertas. Temos aí a nossa Secretaria de Missões, a CIB, e tem tantas outras aí. E, a igreja tem trabalhado de uma forma bem profunda nessa questão missionária. Mas eu já vi testemunho de missionários reclamando porque foram abandonados no campo. E é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, né? A gente tem que ter muita cautela, muito cuidado e tem que trazer isso para a igreja entender que precisa investir, que nós não podemos deixar essas Anas e esses Daniéis aí no mundo sem ter o sustento que eles estão lá fazendo a obra. Então nós precisamos conscientizar a igreja de sua função como agência missionária. É uma responsabilidade. Eu não conheço uma igreja que não tenha essa
Isso bem claro, que não seja uma igreja próspera. Eu fico olhando para a nossa igreja hoje, para Filadélfia hoje, eu fico olhando a quantidade de os missionários e a obra que ela realiza no campo. Eu falo, olha, Deus, eu sou muito grata ao Senhor, sabe? Pela obra que a Filadélfia realiza no campo e a preocupação do pastor Francisco e da liderança da igreja, a diretoria da igreja, a liderança, a preocupação de estar mantendo os missionários, tendo o pagamento tudo em dia, sabe? E tem também na área social também, algo que eu acho muito bonito, que esses dias eu até estava comentando com meu pai, é muito difícil uma pessoa ir lá procurar um bujão de gás, uma pessoa entrar com uma receita para não sair de lá com um remédio, sabe, com uma resposta na mão. Não foi, na época da pandemia, um dia eu cheguei na igreja para trabalhar pela manhã, eu quero contar um pequeno testemunho. Eu cheguei na igreja para trabalhar pela manhã, tinha ferrovia aqui em Guanabí, estava construindo a ferrovia. Aí, quando eu cheguei para trabalhar, tinha mais de 15 homens, todos vestidos com aquelas roupas da ferrovia, sabe? Aquelas roupas do governo, da ferrovia. E eu falei assim, ué, o que está acontecendo? Que eles estavam todos lá na igreja. O que que estava acontecendo? O que que está acontecendo aqui? Eu perguntei. Aí me falaram que eles estão aqui porque abandonaram eles, não pagaram. Muitos deles, os pais, a família está na cidade de origem e sem conseguir ó, o mantimento para dentro de casa. E eles estão aqui também sem comer e sem receber e foram demitidos. E a igreja se responsabilizou para cuidar deles e para trazer o dinheiro para eles até no dia que eles fossem embora. Eu achei isso uma coisa tão importante, sabe? Eu achei isso, eu falei, meu Deus, esse é o papel da igreja. O pastor Francisco fala bem assim sempre. Eu ouço ele falar: o dinheiro não é para ficar em caixa, é para investir na vida do ser humano, é para investir na vida do próximo. E quantas vezes eu vejo também pessoas irem lá pegar a feira, né, cesta básica, constantemente, constantemente, pessoas que são cadastradas, e tem aqueles também que não são nem cristãos, que passam, o pastor fala, eles não podem sair daqui sem se alimentar sem a comida, sem o mantimento, não podem. E eu acho assim, eu falo assim que o meu coração se alegra muito. Eu falo assim que nós passamos por lutas, todo mundo passa, mas Filadélfia, o nome, sabe, faz jus, porque é um amor fraternal mesmo. É um amor e tem desempenhado seu papel de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. E eu louvo a Deus por isso. Preocupa com os missionários. Outra coisa eu quero dizer para vocês: quantas vezes pastores de outras igrejas são deixados no campo sem receber? E eles vão lá na igreja. Eu já vi pastores de outras denominações, como a Assembleia de Deus, como Deus é amor. Eu já vi pastores chegar lá falando: nós estamos sem receber, nós não temos condição. E o pastor Francisco chega lá, aceitar e cuidar. Então eu vejo isso, eu falo, meu coração se alegra demais com essas questões. Eu acho isso muito bonito. E segundo objetivo é proporcionar um amplo estudo bíblico sobre missões. É para conscientizar a igreja, precisa ter esse estudo, né, sobre missões. O que é missão, né? O que é a missão de Deus na terra? Por que enviou Jesus? Oferecer diretrizes que possibilitem dar à igreja uma visão adequada, objetivando uma ampla contribuição financeira para missões, ensinando a igreja que é necessário que naquele tempo tenha aquele dinheiro, né? Preparar a igreja antecipadamente, porque muitas vezes vem aquele tempo. Ali a gente já tem na mente qual é o tempo da oferta missionária, né? Qual é o dia que eu tenho que ir lá, que eu tenho que contribuir para missões. Então a gente vai se preparando antecipadamente, porque sabe que naquela época tem essa campanha de missões. Conduzir a igreja a um amplo e eficiente envolvimento com missões. Isso é muito importante. Aqui na nossa igreja, nós temos jograis, muita coisa linda sobre missões. A igreja fica muito bonita nesse tempo. Quinto, conscientizar a igreja da importância de se manter contato direto com missionários. Isso também a gente coloca em prática. Constantemente temos contato com os missionários que estão no campo. Fornecer uma visão do momento missionário atual. Falar, isso aí, Danila faz isso com muita eficiência também. Né? Ela vai para frente, ela fala quais são as lutas, as dificuldades no campo, o que é que a igreja pode fazer, tanto para orar como para mandar, né, enviar oferta.
fornecer uma visão, conscientizar a igreja do valor de ter envolvimento, teve com missões no ministério cristão. Então, nós precisamos conscientizar a igreja do valor, né, de se envolver com o ministério cristão. Quais são as estratégias que nós podemos usar para colocar tudo isso em prática na escola de missões? Nós precisamos contar com palestras em áreas específicas, né? Chamando pessoas para testemunhar. Missionários eles fazem sempre. Quando vêm por aqui, né? Eles sempre estão lá na igreja testemunhando filmes, slides sobre missões, simpósio de missões, entrevista com missionários. A gente sempre tem isso. Lá aqui mesmo na plataforma, né? Zazá tem aquele momento que ela do culto e depois ela abre para as perguntas, cultos especiais de missões, campanhas de ofertas missionárias. Os batistas independentes colocam isso muito em prática, né, gente? Estudos bíblicos sobre missões e congresso missionário. Escola de música é outra escola também dentro da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Diz assim, olha, no Salmo 104, 5. Irmã Andréia gostaria de ler com a gente? Salmo 104 e 5. Salmo 100, versículo 4 e o 5. 100, 4 e 5. É, entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Eu falo que essa é a escola, uma das escolas também muito importantes dentro da igreja. Sabe por quê? Porque hoje os levitas eles pensam que ser levita só é estar lá na frente e cantar, né? Pensa que ó, eles têm uma visão completa, muitos têm uma visão completamente equivocada, né, na escola na música. Nós precisamos trabalhar isso de uma forma bem profunda. O Ministério da Música tem origem na Bíblia. Em Gênesis 4:21 encontramos o pai dos que tocam harpa e flauta. Deus dotou o homem com a voz e esta deve ser usada para adoração e louvor. Esse aí é o texto que vai embasar aí a escola de música. A música na igreja deve ser explorada em tudo aquilo que pode surtir efeito. Além do louvor a Deus, que deve receber de nossa parte toda prioridade, a música é um forte instrumento de edificações dos crentes e é muito eficiente na evangelização. Eu tenho uma visão completamente. Eu falo que é a visão. Eu tenho uma visão profunda sobre louvor e adoração. Eu já falei para vocês, não sei se foi aqui ou se foi em Vida Cristã, que eu tenho um estudo aqui sobre louvor e adoração. E eu vejo a necessidade da igreja. O pastor Francisco outro dia falou isso comigo, que ele gostaria de dar um estudo profundo na igreja sobre louvor, sobre adoração, sobre música na igreja. Porque nós sabemos que a música, o louvor, é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Toda vez que tinha uma batalha, quem é que ficava na frente? Eram os levitas. Eles iam na frente tocando harpa, cantando, né? A gente sabe que a gente precisa passar isso para a igreja, porque eu vejo hoje que é uma luta no ministério de louvor da igreja, porque as pessoas elas não entendem que o ministério de louvor ele é tão visado que Satanás, eu falo assim que Satanás ele não envia mensageiros não, sabe? Satanás age de uma forma tão terrível contra o ministério de louvor, porque ele sabe que o louvor é a preparação para a igreja receber a palavra. Porque o louvor ele traz quebrantamento. Vamos falar sobre a música. A música precisa ser uma música cristocêntrica. E nós vemos hoje aí que a música está completamente egocêntrica, né? A gente precisa entender que o nosso objetivo é louvar a Deus, é adorar ao Senhor. Não é para nós, é para Deus, é para o Senhor. Eu tenho uma experiência com música muito profunda. Eu já trabalhei, não, ministrei no Ministério do Louvor durante muitos anos. Depois saí do Ministério de Louvor porque eu sabia que eu tinha que focar em algo,
né? Algo que a área que Deus me chamou, eu precisava focar. E o Ministério de Louvor, eu comecei a estudar sobre o que é louvor, sobre o que é adoração. E eu descobri na Bíblia que adoração, que esse louvor na igreja, que o ministério de louvor, a música, quando os levitas se reúnem para ministrar, eles são o dízimo dos adoradores. Eles estão lá na frente, eles têm a responsabilidade de levar o povo à sala do trono, de levar o povo à adoração, né? Então a gente precisa ter cuidado até com as músicas, que tem música que não tem letra nenhuma. Eu falo assim que eu sinto uma unção tão poderosa quando canto um louvor na igreja que ela é Bíblia pura. Eu sinto um mover de Deus extraordinário na minha vida. Mas quando é aquelas músicas que não tem nada que, sabe, que o homem está no centro, eu não consigo sentir nada. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado e levar isso para essa escola de música, além de ensinar o povo a tocar, né? Nós precisamos mostrar para as pessoas o que é adoração, o que é louvor. Portanto, a música apresentada na igreja precisa atingir as necessidades do ouvinte e do cantor. Ó, eu trouxe isso aqui para que vocês, essa fala aí, para a gente analisar, refletir em cima dela. A música apresentada na igreja precisa atingir as necessidades do ouvinte. A música não é para minha adoração, é para adoração a Deus. E quando ela é direcionada ao Senhor, é claro que ó, tudo que nós temos hoje vem da onde? Vem do Senhor. Tudo que temos e somos vem do Senhor e para Ele retorna. Quando você ministra, quando você tem a visão adequada do céu, de Deus, do trono de Deus, você sabe que você vai ministrar o coração dele e depois vem sobre a sua vida também, porque Deus ele responde. Até a melodia das músicas vem do céu, vem do Senhor, né? Vem dele e para ele precisa retornar. Toda música deve atingir os objetivos e obrigatoriamente nos levar à presença de Deus. É por isso que nós precisamos ter cuidado no tipo de música que nós vamos escolher e nós temos que ensinar isso dentro da escola bíblica, entendeu? É a escola bíblica que ensina todas essas questões. Quando você falar assim, se o assunto é ensinar o que a Bíblia diz, é na escola bíblica. Para isso, a mensagem, além de clara, deve partir de um coração sincero que vive aquilo que está cantando. Quantas pessoas que têm uma vida completamente dissociada da presença de Deus, vai para a frente da igreja, está lá cantando, diz que está adorando. Meu Deus, está ali mecanicamente porque não tem vida. Eu bato nessa tecla direto. Eu falei assim, vou parar de bater nessa tecla, que eu tô tá ficando até, sabe, enjoada. Eu falo, meu Deus, a coisa que eu acho mais triste na vida é quando eu vejo um ministro de louvor ter um vocabulário pervertido, a maneira de tratar as pessoas completamente contrário da palavra de Deus, com arrogância, presunção, prepotência. Tá lá no púlpito pensando que está adorando a Deus, está lá naquele orgulho porque está cantando bem. Sabe, eu olho aquilo ali e falo, meu Deus, cadê a sinceridade de coração? Cadê a sinceridade? A gente vê pelas ações, pelas reações, pelo comportamento, como nós estamos constantemente entre família, né, dentro da igreja, nós percebemos o comportamento da pessoa no momento de crise, que não tem nada a ver com aquilo que canta, porque é completamente diferente o que passa, o que flui da vida da pessoa. Diz que quando nós queremos conhecer o homem verdadeiramente, diz que primeiro dá-lhe poder, né? E em segundo lugar, observe-o no momento de crise. Que tipo de pessoa ele é, né? Se ele tem mansidão, se ele tem equilíbrio, se ele é submisso ao Espírito de Deus, né? É submisso ao senhorio de Cristo. Aí nós precisamos entender todas essas questões. Os objetivos da escola de música Ô, é Gil, ensinar. Oi, pode desculpa te falar. cortar, mas além da música, hoje nós vemos uma dificuldade muito grande, eu, Dani, minha posição, meu pensamento. A nossa igreja aqui, 70% é idoso. Suponhamos que 40% tem leitura, ou não tem leitura, porque, né, vem daquele tempo. E quando coloco o hino para adorar o Senhor, eu já ouvi relatos de alguns
que não é que eles se perdem, eles glorificam, falam aleluia, glória a Deus, mas eles sentem não se cantam mais com tanta frequência nos hinos do inário que eles conheceram e aprendeu a cantar lá atrás. E eles têm essa dificuldade da adoração com a facilidade que nós temos por conta da leitura. Ah, entendi. Uhum. Então, tem momentos que, quando a gente tenta passar a letra da música, ou tenta ensinar, uns têm tempo para ouvir, outros não têm tempo, e a terceira idade hoje é um campo, é um público que muito cresce, e que, ao meu ver, é pouco investido na igreja. Não por culpa deles ou por conta da liderança, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falo pela dificuldade que eles têm dessa aprendizagem. Hum, entendi. Era só isso, Gil. Não é só aí não, viu? Não é, Marlene? Aqui também o pessoal cobra aqui também, viu? Os cantos, tanto que às vezes os meninos colocam dois, três louvores ali do inário cristão. Porque Verdade. nossa igreja é mista, né, Marlene? Tem jovens, tem muito idoso também. Foi, E eles a pauta, né, da reunião para poder que colocasse, que o louvor fosse misto, né? Não colocasse só músicas novas. pois é. E essas músicas do Inário Cristão são lindas, né? Mas tem gente que não quer mesmo, não. Muito, Eu percebi isso. Agora tem gente muito que lindo. cobra, porque lá na igreja o pessoal cobra também, Dani. Sim, sim, mas eu falo na questão assim, quando você disse da adoração, que é o terreno fértil, né, onde a terra é molhada para ouvir a palavra. E eles falam assim, eles não, dois, eu vou falar só de duas pessoas que a mim confiaram, que é como se tivesse faltando algo para eles, por mais que a palavra fala ao coração deles, mas é como se eles não se saíssem completos, como a Entendi. gente sai cheio, entende? Uhum, entendo. É difícil, né? É o costume que eles têm, sabe? Oi. Espera, Luke. Meu cachorro tá aqui gritando. Proporcionar o desenvolvimento dos talentos musicais já existentes. É descobrir o talento musical aqui, né? Descobrir o talento musical e trabalhar em cima desse talento. Lá na igreja também a gente tem muito isso. Vai chegando os adolescentes, a gente já coloca eles para estar ali trabalhando, né, para estar se desenvolvendo. Isso é algo assim que eu acho maravilhoso. Descobrir os vocacionados para a música e incentivá-los para o serviço da igreja. Ver o vocacionado nessa área, aí incentiva, tem que investir. Proporcionar o ensino da música, tanto na parte prática como teórica. Ajudar a promover a música para os cultos congregacionais e para as demais atividades da igreja. Quando a gente elabora um estudo sobre música, a gente tem que ser profundo, viu? Desde o Gênesis até o Apocalipse. A gente tem que trabalhar isso profundamente. Tenho até um tópico aqui que sempre fica na minha mente, porque às vezes as pessoas, às vezes nós estamos, eu estou orando aqui, às vezes eu começo a bater palma, eu começo a bater palma aqui e eu me lembro, tem um versículo na Bíblia que eu não lembro agora, eu posso trazer até depois, que quando a gente começa a bater palma e adorar a Deus, quando a gente começa a bater palma, a espada do Senhor começa, ó, a rodar a terra e fazer justiça. Tem na palavra do Senhor, porque eu não me lembro do texto, depois eu vou procurar para me trazer para vocês. Ajudar a promover, proporcionar o ensino da música, tanto na prática como na teórica, ajudar a promover a música para os cultos congregacionais e para as demais atividades da igreja. Coisa que eu mais amo na vida são essas músicas, né? Essas músicas que envolvem a congregação todinha, naqueles cultos de congregação. E outra coisa, gente, a música tem um poder tão grande, vocês já perceberam isso? Você pode estar onde você estiver. Quando você começa a cantar, você começa a se quebrantar na presença de Deus. Em minhas devocionais, eu canto para o Senhor. Tem uma música que eu canto para o Senhor sempre, sabe? Tem uma música que eu canto para o Senhor, que o meu pensar, o meu agir, o meu falar, o meu sentir, sejam completamente direcionadas por Ti. Eu canto para Deus essa música. Tem uma música na igreja, tem umas duas músicas na igreja que eu posso estar como eu estiver é Bíblia pura, quando eu começo a cantar, sabe? Quando fala que a voz de Deus é como um trovão, sabe? Ele nos eleva e aquela que fala assim, quão grande
Angel. Meu Deus do céu, é linda demais. Aquilo quebranta meu coração de um jeito. Eu gosto. Lembra daquela música que eu já procurei aqui no Spotify, não consigo encontrar na Fenda da Rocha, mas não é aquela de Fernandinho, não. É uma outra que nós cantávamos na igreja antigamente. É, Tem uma que é é na... de Fernanda Brum. É, Hã? tem uma de Fernanda Brum. Qual é? Qual é, Jéssica, tu lembra? Existe um lugar na fenda da rocha. É essa não. É uma que fala, em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Eu quero estar. Ah, eu esqueci o resto da letra agora. Eu Não, acho que não é não essa. Eu acho. essa, não? Só conheço essa. Ou eu esqueci, moça. Não era essa, não, mas é uma outra que eu lembrava, toda vez que cantava ela, Jéssica, eu lembrava daquela música que falava assim, que quando a gente, na fenda, na fenda da rocha, na fenda da rocha, em Ah, tua presença, ó Deus. É mas essa, parece que é. e Hã? falando de canções assim, até o quebrantamento é diferente. É, Essas músicas, né, de 1900 antigamente. Eu sei que a gente tem que dar lugar para o novo, mas é bem diferente. A unção é diferenciada. eu também acho, viu? É algo As tremendo. letras são, É. né, bem Uhum. cristocêntricas. Aí, eu acho que de 2000 para cá, voltou mais a música para comércio, para o homem. E aí, tem algumas que ainda dá para a gente. Fala, irmã André. Não, Jéssica tá falando, pode terminar, irmã Jéssica. Não, eu terminei. É isso que é a questão das músicas, né, de antigamente, tocam mais na gente. Depois começaram o comércio demais, e aí É, ainda tem músicas que tocam, mas não tanto quanto. Eu Ver- recordo que às vezes cantavam músicas na igreja que era aquele derramar na igreja, assim, aquela unção tremenda. E as de é. hoje pode ser um preconceito. Eu sinto saudade, Acho. viu, Jéssica? É. Eu sinto tanta saudade. Uhum. Aquele Eu me tempo de lembro mesmo, eu me converti em 2003 e era bem naquela época que o Diante do Trono, aquele auge, né, do grupo Diante do Trono, Preciso de ti. aqueles Preciso disso que louvores fala. antigos, Uhum. até o ano de 2009, 2010, ainda estava bom, mas hoje em dia a gente já nem ouve mais, né? Olha, esse grupo Diante do Trono impactou muitas vidas, viu? Muitas vidas Impactou. mesmo. Inclusive a minha também, viu? Eu gostava Uhum. daquela música, sabe? Há um bálsamo em Gileade, há Muito unção bom. em Gileade. Aí eu fui pesquisar o que era Gileade, porque dizia isso. E eu, menina, mas na hora desse louvor, pensa o quebrantamento que era. Deixa eu contar para vocês. Quando eu me converti, logo depois que eu batizei, um ano mais ou menos, eu ingressei no Ministério de Louvor. E eu ministrava louvor, meu filho tocava, ministrava, era eu, Poliana, que é a pastora Poliana hoje, eu, Poliana, Sueli, e uma turma muito boa. Aí o esposo da irmã Gilmara, Anselmo. Vou dizer uma coisa para vocês, Jéssica, a gente estava ministrando louvor na igreja e a porta da igreja aberta. Sabe o que acontecia? O povo passava na rua, né? Aí eles ouviam o louvor. Era diferente, né, Gil? Nessa época e era muito quebrantamento, os louvores falavam muito, a unção que tinha no meio dos louvores, o povo era mais assim quebrantado, buscava mais. A direção tinha um direcionamento de Deus. É algo assim que a gente olhar para hoje para analisar assim, a gente vê como os tempos mudaram, né? A gente sente tanta saudade.
Aí sabe o que o que acontecia? As pessoas entravam, pessoas lá, pessoas do mundo entravam, ouviam o louvor, entravam, aí caíam endemoniada no pé do púlpito. Eram 5, 6 pessoas, às vezes 10 pessoas. A igreja, algumas irmãs do Ministério de Intercessão levantava e ia impor as mãos, sabe? E as pessoas se estribuchavam, se contorciam, cheias de demônios, eram libertas, aceitavam Jesus, sem ministração da palavra. Só o louvor na igreja era algo assim, meu Deus, era sobrenatural, sabe? E isso, eu falo assim, isso me dói profundamente. Quantas vezes eu estou na igreja, no louvor, sabe? Lá, porque quando eu entro na igreja, Filadélfia, por ser uma igreja muito grande, é muita gente falando ao redor, né? Muita gente, mas eu não olho para as laterais, eu entro para adorar. E às vezes essas coisas vão vindo do meu coração e Deus vai ministrando ao meu coração. E eu falo, Senhor, que saudade, Deus, que saudade desse mover, Pai. O que foi que aconteceu, Senhor? É para a gente Verdade, gente. refletir. O dia da minha conversão foi um dia desse, foi um louvor, e depois só teve uma. Foi um louvor, muito louvor, tomou a igreja, assim, foi. E o Senhor foi falando, depois só teve mesmo uma conclusão. Mas era. Deus falava através dos louvores, a igreja era tomada de uma nuvem de adoração tão grande que hoje nós sentimos muito mecânico os que estão lá na frente. E eu lembro assim também que quando nós nos reuníamos para ensaiar, quantas vezes no ensaio é, Vontade de Deus Deus. derramava um unção tão grande no ensaio É. que nós não suportávamos ficar de pé. Aí eu lembro daquele texto que fala: os sacerdotes não podiam ficar de pé porque a glória do Senhor enchia a casa. Quantas vezes meu filho deixava a guitarra cair de joelhos? Meu filho com 15 anos, com 14 anos, 15, 16. E a glória de Deus enchia. Meu Deus, o pessoal caía de joelho nos prantos. A gente parava de ensaiar porque não aguentava, sabe? Não dava conta da glória de Deus no lugar. Fechado, só a gente ali. E eu sinto saudade dessas coisas, sabe? Eu falo para o Senhor direto. Às vezes eu estou aqui orando, eu falo, Deus, eu estou com tanta saudade desse mover, desse sobrenatural do Senhor. E tem hora que eu falo assim, Deus, nós nos enchemos de tanta teologia, Senhor, de tanta bagagem teológica. É por isso que sempre eu falo nas aulas de vida cristã, lembra de uma coisa? Lembre-se de uma coisa, não negligencie o Espírito Santo de Deus. Não perca o curso de teologia, ele é uma bênção para te dar uma estrutura como liderança, mas só a unção você vai receber de joelhos na presença de Deus, sabe? Porque, olha, palavras sem unção não faz sentido na vida de ninguém. A unção é o tempero, é o Espírito Santo de Deus. Quando você tem essa consciência que os dois têm que ser como as duas bandas de uma tesoura, uma não funciona sem a outra. Aí o negócio flui na sua vida mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele toma você, ele age. Tem hora que eu falo com o Senhor, meu Deus, a gente se enche de tanto conhecimento, de tanta coisa, Pai. Mas sabe, Deus está no simples. Deus está no simples. Sabe, no profundo, sabe, no simples. E a igreja precisa entender isso, né? A igreja precisa compreender isso e voltar ao início de tudo, sabe? Voltar, igual aquela música que fala, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Gente, eu canto isso aqui para Deus nos prantos, sabe? Clamando mesmo do fundo da alma. Eu falo, Deus, nós precisamos voltar. A tua igreja precisa voltar a isso, Pai. Nós precisamos. Então vamos ver aqui. Ajudar a promover a música nos cultos congregacionais e para as demais atividades da igreja. Outra coisa, proporcionar assessoramento, não sei nem se está certa essa palavra em inglês, parece que é isso mesmo. Assessoramento musical à igreja no desempenho de suas diversas atividades em eventos especiais. Assessorar, né, a parte musical para desempenhar as atividades. Quando nós estamos preparando um culto bem, por exemplo, culto de missões, o que é que nós vamos fazer? Pegar, né, ensinar a igreja, ou então o lugar onde nós estamos trabalhando, plantados, ensinar a igreja nós vamos cantar cultos agora só sobre missões, né?
Se é missões, era o seu. O que eu mais gosto, viu, gente? De missões. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Gente, eu amo isso demais. Estou apaixonado por esses louvores. Fornecer orientação para todos os departamentos que solicitarem música em suas atividades. Solicitar orientação. Tem gente que não quer nem orientação. O povo hoje está tão difícil. O pastor Francisco falou que nunca teve uma época tão difícil de pastorear como hoje. E é mesmo. O povo hoje não quer parar para ouvir. As pessoas hoje têm um orgulho, sabe, danado de chegar para falar para você assim. É uma dificuldade. Ô, fulano, me ensina isso, eu não sei, né? Me ensina, me ajuda. Isso é humildade. Nós não sabemos tudo, né? Nós precisamos contar uns com os outros. Nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor. Nós temos que contar uns com os outros. Não é feio, não. Você chegar para alguém e falar, me ajuda a fazer isso, me ajude a organizar. Não, mas se você falar, ah, eu sei, eu já sou ministro de louvor há muito tempo. Ah, eu já sei como isso funciona. Não precisa, não precisa. Já ouvi isso muitas vezes. Oferecer treinamento para os membros para cantar, tocar, reger e participar do programa musical da igreja. Ajudar todas as pessoas a participarem nos cânticos congregacionais e a entender melhor a ideologia cristã. Qual é o conteúdo que eu posso usar para atingir esses objetivos, para ensinar, né? A música na igreja, na Bíblia, e isso aí, menino, isso é bom demais. Você pode pegar, fazer um estudo profundo sobre música na Bíblia, sobre teoria musical, sobre solfejo melódico, é quem entende dessas coisas, né? Nossa igreja tem um irmão Angelito que é craque nisso. Hoje ele nem está colocando mais em prática, porque ele já está com idade bem avançada. O solfejo rítmico. Regência, a Menai sabe, faz muito bem isso. Inologia, história da música, a música na igreja hoje. O pastor Francisco tem um dia desse, não, já faz um tempinho, ele deu a música na igreja hoje para o pessoal do Ministério do Louvor. A música contemporânea, como é que é a música? O perigo, sabe, o perigo da influência mundana na música. É uma coisa terrível. Tem um rapaz que cantava que tinha uma música linda, aquele menino, como é que é o nome dele? Jessé Aguiar. Quem é que lembra dele? Ele desviou, né? José Aguiar. Ele tinha as músicas, que as músicas lindas, viu? A letra bonita. Aquele rapaz desviou, estava lembrando dele esses dias. A estratégia, quais são as estratégias? Atividades congregacionais, atividades instrumentais, atividades de treinamento, ministério cooperativo. Agora vamos entrar aqui na diretoria da EBD. Nós falamos agora sobre as escolas dentro da escola bíblica dominical. O que que eu posso contribuir, de que forma eu posso trabalhar nas escolas. Isso chama-se organograma. Se eu fosse fazer o organograma, eu faria nos quadrinhos na aula presencial e colocaria EBD, Educação Cristã, EBD, aí colocaria as ramificações, ó, das escolas da EBD. Aí vamos para a diretoria da EBD. Será que tem desempenhado seu papel com eficiência? É uma coisa para a gente pensar e para nós refletirmos. Será que a EBD ela tem desempenhado seu papel com eficiência? Temos visto resultados significativos? Quem trabalha no EBD aí poderia dar uma palavra sobre isso? Será que tem desempenhado seu papel com eficiência? Quem gostaria de falar sobre isso? Marlene, que está lá dentro. Jéssica também trabalha, né, Jéssica? Viu? A EBD, ela tem procurado, né? Mas eu vejo, assim, muitas lacunas abertas, principalmente por conta dos professores, né? A falta de atualização, a falta de, é, até igual você falou, são orgulhosos, acham que sabem tudo, né? E não precisa de uma atualização, de, sei lá, de uma estratégia nova, diferente. Acha que está fazendo, sempre fez assim, vai continuar fazendo assim. Então, eu vejo, e a parte da diretoria, né, da coordenação, por conta de poucos professores, né, que querem trabalhar, sempre são os mesmos, e também por conta da própria coordenação, que além da coordenação da EBD, tem outras atividades e acaba se, é, né, como é que fala? Se enchendo, né, de várias atividades e acaba não se fazendo com perfeição. Negligencia, né? Com qualidade, negligencia a outra parte.
por causa da sobrecarga. Então, você não tem visto resultados significativos dentro da EBD? Jéssica, quer falar um pouco sobre isso? Ô, Gil, eu acho que todo lugar sofre as mesmas questões com relação a isso. Tem pessoas que, alguns professores, no caso, né, que estão lá, não querem ser tirados, mas não querem se dedicar também. Aí tem a questão da desmotivação, e hoje a gente está vendo muito que a maioria dos pais não estão dando estímulo para os filhos estarem na escola bíblica. Aí, como os filhos precisam dormir até mais tarde no domingo, eles ficam com os filhos. Aí eu acredito que muitos professores estão desgastados também nessa questão, né? E tem que realmente haver esses eventos para estar estimulando os professores, para estar, né, trazendo mais ensino para eles também, né? Uhum. É essa questão aí. Eu já trabalhei em escola bíblica com crianças, hoje eu não estou mais com elas, não. E eu volto a Cada um, dizer, né? Épocas diferentes, então não cada é um É, tem um é desafio numa área. como Jéssica sobre falou aí, né? Os pais querem deixar as crianças dormirem até mais tarde no domingo. E isso. uma outra realidade que nós temos aqui, Jéssica, é que os pais trazem os filhos, deixam na porta da Uhum. igreja Meu e vão Deus, embora. Então, é verdade. aí, como é que as crianças olham para eles? É tipo assim, eu era muito de Eles não vão assim, ter valorizar a EBD, conselho. né? Se meu pai não valoriza, ele está vendo o exemplo. As palavras Exatamente. dele. E às vezes até olha, porque eu já olhei para minha avó desse jeito, né? Algumas vezes ela me deu alguns conselhos e eu olhava assim: "Oxe, ela não faz isso, como é que ela pode me ensinar?" Uhum. Então, eu acredito que há uma confusão também, né, na cabeça das crianças. Uhum. Ai, cada área é um desafio, né, gente? Mas o importante é a gente ter a É, consciência e querer melhorar. Diretoria da Escola Bíblica Dominical. A diretoria da Escola Bíblica, a Escola Dominical é composta de 4 membros, a saber, primeiro o superintendente, a pessoa que dirige a escola. O segundo é o vice-superintendente, é o vice-dirigente. Primeiro o secretário é o responsável pela secretaria da Escola Dominical. E quando os dois acima não comparecem, quando esses dois não comparecem, ela assumirá a direção dos trabalhos conforme as normas locais. Tem que estar preparado para isso. Tesoureiro é a pessoa responsável pelo caixa da escola dominical, ou seja, todas as entradas e saídas de dinheiro. Função dos membros da EBD, superintendente. Ele precisa conhecer o trabalho em geral da escola dominical, bem como todo o esquema de funcionamento. Primeiro, o superintendente tem que estar por dentro de tudo. E vocês sabiam que a escola bíblica dominical, o pastor, que é o pastor sênior da igreja, ele precisa estar, o pastor presidente, ele precisa estar completamente ligado ao Departamento de Educação Religiosa da igreja? Ele precisa estar ligado, ele precisa estar envolvido. Ele precisa estar envolvido. Então, o superintendente também, ele vai orientar sempre os secretários e professores em tudo o que for preciso. Quando fala assim, conhecer o trabalho em geral da escola dominical, bem como todo o seu esquema de funcionamento, ele só vai detectar as necessidades, avaliar se ele estiver por dentro. Porque se não tiver, não vai fazer um bom trabalho. Zelar pela boa e sadia doutrina segundo a palavra de Deus. O que está sendo ensinado? Como é que está sendo ensinado? Quais são os métodos que estão sendo usados? Fazer sempre anúncios e comunicações em benefícios da escola. Providenciar o material necessário para os professores e alunos para o bom funcionamento da escola. E segundo na igreja, a gente vê isso aí de uma forma bem organizada. Procurar manter completa a direção da escola e o quadro de professores completo em cada classe. O professor ele tem que antecipadamente, se ele não for dar aula, né, se ele não for estar presente, ele precisa entrar em contato antes e falar para providenciar. Ter sempre em mente que organização e preparo sem a direção do Espírito Santo é fracasso na certa. Nós não podemos esquecer isso. Eu posso ter uma boa bagagem teológica, vocabulário
maravilhoso, comunicação assertiva, ó, excelente. Mas se eu não for dependente do Espírito Santo, nada que eu fizer vai fazer sentido. Sabe por quê? Eu estarei fazendo na força do meu intelecto, confiando na minha inteligência e, ó, na força do braço. Em ministério ninguém faz na força do braço. A gente faz na força do joelho, dependendo do Espírito Santo de Deus. O dirigente deverá ver sempre quanto à escola dominical. Vamos ver? Seu rumo. Para onde a escola está indo? Para onde é que está indo a escola? Qual é o propósito? Para onde é que a escola está indo? Eu tenho que ter uma visão ampla. E para ter essa visão ampla, eu preciso ser dependente do Espírito Santo, porque a minha visão de Gilvânia, ela é limitada, mas quando o Espírito Santo entra em ação, ele abre um leque, sabe? Ele me mostra o que precisa ser, ele me dá discernimento para entender, sabe? Ele me faz ver muito além daqui do agora, muito além do meu trabalho e domingo agora. Ele vai me mostrar tudo. É por isso que precisa ser, né? Ser dependente do Senhor. Tem que entender o seu rumo, para onde a escola está indo, a sua promoção, o que está sendo feito para promover a escola, o que que eu estou fazendo, né, para promover a escola. Será que está dando certo? Sua avaliação. Estão os professores nas classes certas e funcionando a contento? Será que cada professor que é responsável por sua faixa etária. Eu fiz um trabalho quando eu fiz o curso médio de teologia. Eu fiz um trabalho que chama Proposta de Intervenção na Escola Bíblica Dominical para Guanabi, para as igrejas de Guanabi. Eu fiquei com a Igreja Presbiteriana de Guanabi. Gente, nós vamos fazer primeiro pesquisa de campo. Depois fizemos uma proposta de intervenção. Na pesquisa de campo, eu fiquei agoniada dentro da igreja presbiteriana. Todo mundo fala que a igreja presbiteriana é uma igreja que ela é muito assim, como é que diz, profunda, né, na palavra, nos conteúdos. Mas quando nós fizemos essa pesquisa lá, olha, os professores não sabiam nada qual era o chamado, os professores não sabiam qual era o propósito, não sabia nada de EBD, não sabia nada disso aqui que eu estou dando para vocês. Eles não sabiam nada, vezes nada. Um professor me respondeu sobre aquelas teses lá que foram. Eu não sei muito pronunciar, o Westminster falou sobre essa tese. Que o mestre devia saber essa tese. Eu falei, o mestre porque precisa ser dependente de Deus. E fui falando todas essas questões, né, de discipulado. Eles não entendem nada, eles não sabiam de nada. E olha que lá tinha escola bíblica dominical, na presbiteriana. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eles ensinam? Eles não sabem por que que eles estão lá, qual é o propósito de Deus. Eles não sabem o que é maternidade espiritual, eles não sabem por que que eles estão cuidando daqueles meninos, que eles são responsáveis, que eles são autoridade de Deus sobre a vida daquelas crianças, daquelas pessoas que eles estão ali trabalhando. Aí eu fiz uma proposta de intervenção, mas eu não pude aplicar lá, porque eles também não aceitavam, mas eu tirei 10 no meu trabalho. Mas fiquei triste porque eu não pude aplicar. Sua avaliação, estão os professores nas classes certas? Eu pensei nisso lá, lembrei. Sua motivação, o que está sendo feito para manter o princípio da variedade, evitando a rotina de sempre? Lembra? Nós temos que quebrar os velhos paradigmas e dar vazão para o novo, dar espaço para o novo, mudar essa rotina. Sabe? O que que eu estou fazendo para manter o princípio da variedade? Nós conversamos tanto sobre isso, não foi, Marlene? Para mudar a rotina, para criar coisas novas, né? Para criar programações novas, coisas novas, para permitir que o espaço da EBD, tanto de jovens como adultos, como crianças, seja um espaço atrativo, que dê ao aluno a liberdade de expressar os seus sentimentos, de expressar, de testemunhar das suas lutas, as suas dificuldades. A gente lembra que nós estudamos sobre o plano orgânico, falando sobre aqueles temas que nós temos, mas que através daquele tema que a gente pode abrir o leque para outros temas, que venha aqui o aluno venha vivenciar no dia após dia na escola bíblica dominical, e que ele possa trazer as suas experiências, tanto as positivas como as negativas, as dolorosas, né, de todas as áreas,
e contextualizar isso, né? E dar vazão para isso, para que o aluno se sinta que ele está ali num ambiente acolhedor, num ambiente de transformação, e que existe não só um professor ali que está repetindo um monte de conteúdo, mas existe um pai e uma mãe espiritual ali que está ali para ouvi-lo, para abraçá-lo e para ensinar as verdades do reino, que vai de encontro com a necessidade dele, que vai ser uma palavra rema que vai modificar toda a sua vida e te trazer esperança. Aí ele vai querer vir na próxima escola bíblica dominical. Então a gente tem que, o que que eu estou fazendo para quebrar a rotina? O que que eu estou fazendo? Deveres semanais da EBD: chegar cedo, verificar a arrumação da escola, dirigir a reunião da escola dominical, providenciar visitas para professores enfermos, alunos que faltam. Isso aí a igreja peca hoje. Eu falo porque eu escuto sempre, constantemente. Eu escuto os pais e alunos falando: fulano, nem na minha casa vai, os professores nem sabem se meu filho está doente, o que é que ele está passando durante a semana, nada. Por que não aproximam? Providenciar visitas para os professores também, para saber o que está acontecendo com o professor, né? Se o professor está enfermo, o que é que eles estão, o que está acontecendo. Alunos que falam: por que que fulano não veio? Não se interessa de saber por que que o aluno não está frequentando assiduamente a escola bíblica dominical. Pais de alunos que não são cristãos. Tem tantos alunos que vai para a igreja, os pais nem crentes são, vai porque gosta, né, da escola bíblica e sabe que aquilo ali é um lugar seguro. Deveres anuais, comemoração das datas festivas, dia da EBD, dia da criança, tem que trabalhar isso, né? Ao aproximar-se o final do ano, cuidar junto ao secretário do preparo dos relatórios anuais. Sentar todo mundo e fazer o relatório anual. Quando eu tinha escola de discipulado na igreja, de 15 em 15 dias, as meninas do discipulado, eu tinha 32 professoras trabalhando comigo, porque eram várias classes, tinha 320 novos convertidos, em cada classe tinha dois professores, dois discipuladores. O que é que eu fazia? De 15 em 15 dias, tinha umas fichas de discipulado, tinha as fichas dos discípulos e dos discipuladores. Aí o que que eu fazia? Aí quando chegava 15 dias, eles traziam os relatórios para mim. O relatório é falando sobre sobre os alunos, a gente sentava para conversar sobre o que estava acontecendo, sabe, as dificuldades, as lutas. No sábado à tarde, nós nos reuníamos para tratar de nós, dos discipuladores. As lutas, as dificuldades, porque Satanás se levanta contra a gente, porque ele não quer que ninguém ensine a palavra de Deus. E nós éramos assim um grupo muito unido, sabe? Que nós estávamos sempre ali orando, intercedendo uns pelos outros, e ali nós rasgávamos o nosso coração na presença de Deus, o poder de Deus vinha sobre as nossas vidas, Deus falava aos nossos corações, recebíamos direções tremendas de Deus, e a escola bíblica só foi crescendo. Eu costumo dizer que a Filadélfia, durante a semana, parecia um formigueiro, era aberta a semana toda, salas abertas, era gente entrando e saindo o tempo todo, sabe, várias classes, né? As classes tinha o material pedagógico, conteúdo programático, tudo bem feitinho, plano de curso, tudo direitinho, o projeto do discipulado, tudo direitinho, era algo bem feito. Secretário: conhecer e saber executar todos os trabalhos pertinentes à Secretaria da EBD, bem como orientar seus auxiliares no trabalho em que devem fazer. Depois, providenciar para que haja sempre na secretaria da escola o material necessário para o bom funcionamento da mesma. Isso inclui formulários, cartões de visitas e de aniversariantes e fichário de inscrição. E os deveres semanais: chegar cedo e verificar a arrumação da escola, ter prontas as cadernetas de chamada, preparar o relatório dominical, manter o fichário atualizado. Eu tenho um modelo lá que Marlene, não sei se foi Marlene, não sei quem me deu lá um caderno, levou lá para a secretaria do seminário. Pensa coisa linda, o diário da escola dominical da igreja. Lindo, lindo, lindo. O diário, o caderno para anotações, caderneta para a chamada, manter o fichário atualizado. Deveres anuais. No início do ano, preparar os relatórios do ano inteiro. Ver a transferência de alunos de acordo com o limite da idade, ó. O aluno, né? Como é que diz? O adolescente para o jovem, e aí vai. Arquivar o material usado no ano anterior, guardar. A escola dominical, a importância da escola dominical. Ela é uma instituição bíblica, vamos ver aí? É uma instituição bíblica. Pais e filhos, Deuteronômio 6:6. Vamos ver aí, vamos abrir a palavra aí. Vou botar vocês para despertar aí, que vocês só estão me deixando falar. 9:5. Vamos ver?
Deuteronômio capítulo 6 versículo 6. Jéssica vai abrir Deuteronômio 6 6. Depois nós vamos ler de Hum, 6 de 6 a 9. o Deuteronômio? E 20. Gente, eu notei certo aí mesmo? 6 de 6 a 9 é isso mesmo, né? De 20 a 25. Deuteronômio. Pronto. Marlene vai Abriu? abrir, sabe o quê? 30. Ué, gente, cadê o versículo que eu não coloquei aí? Moisés e o povo. Será que é Deuteronômio também? Depois a gente vê. Vamos ver lá, Jéssica. Pais e Ok. filhos. A importância da escola bíblica dominical. 6:6. Diz assim: Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O 20, né? Agora é 20 aí, né? De 6 de É, 6 a 9. E agora o 20 até o 25. Vamos ver se é isso, né? é isso No mesmo. futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhes responderão: Fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Gente, profundo, não é? É Demais. profundo. Olha o ensino, passando de geração a geração, né? De pais a filhos. Moisés e o povo. Vamos dar uma olhadinha para ver se é isso aí. É 31. Será que é isso? Deixa eu olhar aqui. Eu esqueci de anotar aí. Dá uma olhada aqui. 31 de 11 a 13. 31. É a leitura da lei também. Aí. É isso aí, será? É bem provável. Ah, é? Olha para vocês aí. Deixa eu colocar aqui. Uhum. É isso mesmo. 31 de 11 a 13. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que te escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, ensinando, tá vendo? Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando no Jordão para as possuir. É o tremendo. Esdras e o povo, gente, esse Neemias 8, ele é bem grande. Esdras e o povo, lembra que Esdras ficava, Esdras era um escriba, não era? Esdras e o povo. Esdras, ele ensinava o povo, depois vocês vão ler isso aí. Neemias 8. Jesus e o ensino, Mateus 23. Gente, eu não sei porque que eu não coloquei o versículo, acho que era todo. Mateus 23, vamos dar uma olhadinha aí. Jesus e o ensino. Eu não sei porque que eu não coloquei. Neemias é grande, eu sei que é. Mateus 23. Depois vocês vão examinar aí em casa. Mateus 23. Jesus e o ensino.
Ai, Jesus amado. Gente, eu gosto muito do livro de Deuteronômio, viu? Mateus 23. Mateus 23. Ah, isso aqui é Jesus censura os fariseus. Só que eu não sei qual é o versículo que eu coloquei aqui. Advertência, ai de vós, ai de vós, ai de vós, guias, ai de vós. Depois eu vou olhar direitinho. Eu acho que eu esqueci, foi de Jesus e o ensino. Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus fala, aí, ó, Jesus falou. Então Jesus falou à multidão e a seus discípulos. Aí ele começou a falar na cadeira de Moisés, se assentarão os escribas e fariseus. Aí começa a falar, né? Que ele estava falando, ensinando ali, para, fazendo várias advertências aos escribas e fariseus. Ele ia ensinando, que falaram, amo em primeiro lugar nos banquetes, as saudações das praças. Ele foi ensinando, a ninguém sobre a terra chameis por pai, nem sereis chamados guias. É todo o versículo mesmo, é todo o capítulo 23. Letra B, fundamental na edificação do reino de Deus. Nós já lemos essa aí. Mateus 25, de 15 a 20. Vamos ver aí. Mateus 25, de 15 a 20, de 15 a 20. Aqui fala sobre a parábola dos talentos. Oh, meu Deus, 25 de 15 a 20. Quer que leia? Ordem de Jesus. Gente, tô achando que eu copiei isso aí errado. Porque a ordem de Jesus é o ID. 25 de 15 a 20. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui é a parábola dos talentos. Deve ser o 28, não, Diego? Deixa eu dar uma olhada. É a grande comissão? É 25, é o capítulo 28, é, Jéssica? É o 28. Ah, é, menina, não sei por que eu fiz errado aí, acho que na hora lá, 28. É, às vezes a gente pensa que está escrevendo uma coisa, eu sou dessas. Eu penso que É, é. escrevi, eu escrevo uma coisa, escrevo outra. 28, quanto aí, Jéssica? Cadê os judeus? 16. 28, 16. E seguir os discípulos. Mas o 20 que é, né? Que ele manda ensinar. Mateus. Ah, é a grande comissão, não é? Deve ser Isso, isso. Depois eu vou corrigir. Deixa eu anotar aqui para depois eu corrigir. Mateus 28. Menina, não sei porque eu errei isso aí. Eu olhei e resolvi. Mateus 28, do 18 ao 20. Menina, eu isso. acho que era bem isso mesmo, do 18 ao 20. É o ID, né? Para ler aí, Jéssica. 28, do 18 ao Posso. 20. É a Então, ordem. Jesus. Ah, pode ler? Pode. Ah. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ide por todo mundo, né? É a ordem de Cristo. Obediência. Atos 5:21. Ele nos deu uma ordem e ele requer de nós a obediência. Atos 5:21. Atos 5:21. Atos 5:21. Ah, ele é pequenininho esse. Cadê Thaís, que eu não tô vendo Thaís aí? Thaís, lê para nós aí, Atos 5:21. Eu tô, tá? 5:21. Thaís, tá por aí?
Oi, Gil, tô aqui. É que eu fui clicar aqui e saiu. Atos 5:21. Sim, Atos 5:21. Tá, vou olhar aqui. 5:21. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e o que estavam com ele, eles convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos, todos os israelitas, e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Pronto, até aí mesmo. Tendo ouvido isso, logo romperam, entraram no templo e ensinavam. Os apóstolos, né? Eles ensinavam. E o resultado, primeiro veio a ordem, depois veio o resultado, depois veio a obediência e o resultado. Atos 6:7. Vamos ver o resultado aí, Dani. Ô, Gil, eu tô assistindo aula pelo celular e a letra tá bem pequena para mim, por isso que eu pedi E, Léo para ler mais cedo. e cadê sua Bíblia? Eu não tô em casa, não, eu já saí. Ah, entendi. Atos 6:7. Vamos ver aí, gente. Atos 6:7. Eu vou pedir você Assim, ah, na hora da aula para vocês pegarem. Lê aí, Marlene, Atos 6:7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que coisa linda, eles receberam a ordem, eles obedeceram, entravam e ensinavam, e o resultado, vidas eram libertas, eram salvas, porque se multiplicava o número de discípulos e muitos sacerdotes obedeciam. Quando nós damos ouvido, né, à voz do Senhor, a gente sabe que o Espírito Santo faz a obra. Curso de 3 meses, Atos 19:8. Vamos ver aí, curso de 3 meses, Atos 19:8. Atos Eu 19:8. eu vou ler, Gil. Pode ler, minha filha. Atos 19:8. Assim, Paulo entrou na sinagoga e, durante 3 meses, falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Olha que tremendo. Durante 3 meses. Né? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, ali onde ensinava, né, ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Maravilha. Fator de nutrição da igreja. Passaram na escola dominical 75% dos membros e 95% de pastores e missionários. Se você ver hoje, eu já vi vários testemunhos de pastores e missionários que falam assim: eu sou fruto da escola bíblica dominical. Eu falo assim que é muito difícil uma pessoa ter uma estrutura se ela não teve um ensinamento profundo. A escola bíblica dominical e as entidades domésticas, nós vamos fazer um paralelo. Número de pessoas arroladas, regularidade nas reuniões, todos os domingos, escolha de obreiros, pessoas consagradas que querem trabalhar. Gente, eu queria chamar a atenção para isso. Lembra que eu falei aqui o testemunho que eu já vi pessoas dando tapa na mesa dentro da escola dominical, gritando com o aluno? Pois é, uma pessoa dessa, ele é um técnico de ensino, mas educador cristão ele não é, entendeu? Então nós precisamos entender que nós estamos na igreja. Então nós precisamos colocar para trabalhar principalmente nesse setor, nesse departamento aí, pessoas consagradas que querem trabalhar e que você percebe que elas têm um chamado de Deus para a área. Aí você pergunta para mim, mas Giovanni, como é que você sente que a pessoa tem um chamado de Deus em determinada área? Quando eu vejo os olhos da pessoa brilharem, sabe? Quando a pessoa vê falar naquilo. Sabe quando é que você sente que você tem um chamado de Deus mesmo em uma área? É quando você olha e fala assim, puxa, se eu fizesse aquilo lá, eu tenho certeza que seria de uma forma que daria resultado. Eu tenho muito a colaborar com isso. E isso arde, queima no seu coração. Quando isso queima no seu coração, isso significa que você tem um chamado de Deus para trabalhar naquela área. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: se você não tem um chamado de Deus para trabalhar em determinada área, não trabalhe porque não vai florescer, não vai frutificar. Sabe por quê? Porque Deus ele nos deu dons, sabe? Nos escolheu. ah, é,
Eu falo assim que Deus ele conhece, ele nos formou com a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de falar, nos capacitou com dons específicos para trabalharmos em áreas específicas da igreja. O que a gente tem que fazer é descobrir qual é a área que eu preciso trabalhar, que o Senhor me chamou. Porque se eu for plantada no lugar que Deus me chamou, eu vou ser uma pessoa frutífera, produtiva, realizada e feliz. Se eu trabalhar numa área só porque eu acho bonito, sabe o que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa frustrada, porque não vai fluir, não adianta, não adianta. Muitas vezes nós queremos cobrir ali a necessidade, né, do momento, porque ali não tem, então eu quero ir ali para mim estar cobrindo ali a necessidade do momento da igreja, mas isso é um erro muito grande, sabe? Ó, eu digo assim, a não ser que seja por curto espaço de tempo, até que outra pessoa venha e trabalhe na área, né? A pessoa que tem um chamado. Por isso que eu defendo a igreja. Eu sei que a igreja muitas vezes ela tem que ter departamento, ela precisa sim. Eu estou falando na organização eclesiástica da igreja, né? Então ela precisa assim, eu defendo a igreja ministerialmente organizada, do que a igreja departamentalizada. Eu não sei se é bem assim ou não, mas eu prefiro isso. Os departamentos, ela precisa existir alguns departamentos para organizar, né? Mas ela precisa. O que é uma igreja ministerialmente organizada? É uma igreja que todos os líderes trabalham no ministério que tem um chamado para ele ali. Entendeu? A minha área de trabalhar, eu tenho certeza que a educação cristã é na educação da igreja. Esse dia uma pessoa falou comigo, tu não gostaria de trabalhar na EBD, ajudar as irmãs da EBD? Já me falaram isso várias vezes na igreja, mas eu não tenho tempo para trabalhar na EBD da igreja, porque trabalhar na EBD requer tempo e investimento. É uma escola, e não é uma escola qualquer, é uma escola do reino, muito mais importante do que a escola secular. Tem pessoas que não acham assim. Tem pessoas que dão mais ênfase à escola secular do que à escola do reino. Mas eu valorizo aquilo que eu priorizo, né? E se eu priorizo fazer com excelência também o reino, isso significa que eu entendo qual é o valor dessa pérola que Deus colocou em minhas mãos. E eu preciso trabalhar isso com amor e fazer com excelência. Por que que na escola secular, na faculdade eu faço o melhor e no reino eu não quero fazer? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero fazer uma colocação. Eu observo a postura, o comportamento dos alunos do seminário e eu sei se eles vão fluir e florescer em determinadas áreas pelo trabalho que eles fazem, pela entrega dos trabalhos, sabe? Eu nunca vi na vida pessoas prósperas no ministério se as pessoas na época do estudo não foi próspero, não foi, não tem como, não tem como, porque você está dando sinais claros de que você não valoriza. Eu estou aqui porque eu quero um título, não. Eu estou aqui porque eu quero aprender. E eu sei, isso aqui é uma escola. A minha mesa aqui é porque eu não tenho condição de ensinar. Está cheio de livro aqui em tudo que é lugar. Eu sei esses assuntos desde 2011, eu só atualizo. Mas eu sei que eu preciso acompanhar o tempo, a evolução. Eu tenho que estudar. Eu preciso dar o melhor, fazer o melhor, porque eu não estou de brincadeira aqui na Terra. E eu não estou de brincadeira na igreja. Eu não estou de brincadeira no reino. Eu não estou de brincadeira. Deus me convocou, disse que quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito é dado, muito é cobrado. E é uma responsabilidade a gente fazer as coisas do Senhor. Lembra o que a Bíblia diz? Nós temos que fazer, se é de ensinar, tem que ser com o quê? Se o seu ministério for de ensinar, tem que ser com esmero. Sabe o que significa esmero? Isso significa dedicação. Dedicação. Quando eu leio os trabalhos, eu percebo se eu faço de qualquer jeito. Sabe, se eu faço com amor, com dedicação, gente, é para o reino, é Deus, é o reino de Deus, sabe? O seminário é uma instituição, é uma escola de profetas. É uma escola, não é casa, ela é uma escola, porque na casa eu me sinto no bem bom, no bem bacana, não. Ela é uma escola de profetas. O seminário é uma escola de profetas. E o seminário está te preparando para você exercer seu ministério com eficiência, entendeu? Com eficácia, com eficiência. Se tu faz de forma negligente, de qualquer jeito, sem muito interesse, sem muita dedicação, sem muito investimento, isso significa que lá na frente seu ministério vai dar a mesma coisa. Porque eu priorizo aquilo que eu valorizo e eu vejo o resultado naquilo, né, dia após dia. Eu sempre falei, quando eu fiz seminário, eu tinha 35 colegas. Agora, fala aí quantos ficaram na sala de aula que formaram junto comigo? Oito.
8 alunos. De 35 ficaram 8. Um dia eu ouvi da pastora Nilzete, ela estava aqui ó, em Guanambi, aquela Nilzete do Peru, que é missionária. Ele disse: Eu conheço o vocacionado. Vocacionado, a turma pode ter 40, mas só vai ficar lá quem é vocacionado. E os vocacionados que ficarem lá, tratem de se colocar no prumo, porque Deus ele vai cobrar, porque você não está brincando. É brincadeira você ficar aqui de 7h30 até 10 horas da noite, 10h15, 10h30, né? Estudando, estudando. É para procurar um tipo? Não é, é para se preparar para o reino. E dias estão vindo aí na frente que a gente vai precisar ter respostas na ponta da língua e na ponta da caneta, ó, e na ponta do papel, porque a igreja está caminhando para isso. A igreja está caminhando para isso. E Deus está pegando a gente, ó, e afunilando, viu? E afunilando. Nós precisamos rever algumas coisas. Nós precisamos rever algumas coisas. Nós precisamos urgentemente. Urgentemente. Eu falo aqui que está na plataforma aqui estudando, não é fácil, não. Eu sei que não é fácil para vocês, não é fácil para mim que senta aqui para mexer nesses slides. Gente, é difícil preparar demais. É difícil você pegar uma apostila e você tirar todos os ensinamentos. É difícil você parar para pensar, meu Deus, a educação no mundo, como é que a igreja está no mundo hoje? E como é que a igreja está precisando hoje? Qual é a resposta que eu tenho que dar? Eu tenho que ler sobre a educação cristã hoje, tenho que ler sobre os seminários teológicos para ver o que está acontecendo dentro dos seminários. Eu tenho que olhar a EBD, quais são as dificuldades da EBD hoje, porque eu não posso pegar um assunto lá do passado e jogar agora porque está fora de contexto. Eu tenho que contextualizar. E para contextualizar, eu preciso estudar. Além de estudar, eu tenho que ter o cuidado de estar de joelhos orando para Deus me dar unção, graça, sabedoria para passar para os alunos, para que essa palavra entre no coração deles, que eles tirem o melhor para a vida deles, para o cotidiano deles. Não é fácil. Eu amo dar aula presencial, viu, gente? A aula presencial é minha paixão. Eu estou aqui dando porque não tem jeito, a gente estava aqui porque não tem para onde correr. Mas no seminário era segunda, quarta e sexta. Toda semana, toda semana. Mas a gente tem que lançar a mão, né, do que a gente tem. Isso é só uma palavra uma palavra assim de despertamento para vocês, de reflexão. Se dediquem, viu? Se dediquem mesmo, façam os trabalhos bem feitos. Eu quero falar, vou aproveitar que eu abri esse gancho aqui, eu quero falar uma coisa. Tem trabalho lá que eu não sei se é primeiro relatório, se é o segundo relatório, se é o terceiro relatório, se é o quarto relatório. Tem trabalho lá que não tem o nome da disciplina, que não tem o nome do professor. Às vezes eu fico, ainda bem que eu só cuido do meu e do pastor Francisco. Porque se eu pegasse os outros para imprimir, eu não saberia. Eu estou falando de capricho, gente. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de dedicação com as coisas que Deus nos deu, que Deus nos deu oportunidade, que colocou em nossas mãos. É para o bem de vocês, viu? E para o nosso também, para facilitar o trabalho. Amém? Vamos ver? Escola dominical, as entidades domésticas, número de arrolados tem na escola dominical, regularidade das reuniões todos os domingos, escolha de obreiros. Escola dominical e as escolas seculares. Qual é a semelhança? Tanto a dominical como as seculares. Tem um aluno, um professor, o estudo e o ensino. O livro-texto da escola dominical, ele é a Bíblia, né? A sala de aula temos que ter, mas a escola dominical forma o quê? Hábitos, hábitos cristãos, né? Quais são as diferenças? A escola dominical tem aulas aos domingos. O curso não termina. Você nunca vai receber o seu, como é que diz, o seu diploma de vida cristã. É contínuo, é a única faculdade de que você não vai receber um diploma. O curso não termina, o aluno não se forma, ele está sempre em formação, ele está constantemente sendo forjado, lapidado pela palavra de Deus. Aluno não tem férias, porque ele aprende tanto lá dentro, lembra do ensino formal e o ensino informal? Professor e aluno recrutam novos alunos, traz para a escola bíblica dominical, né? Vamos ver a diferença aqui? Escola dominical, o tempo de aula por semana, 1 hora. A escola secular são 20 horas. O tempo de aula por ano, na escola bíblica dominical, 52 horas. Escola secular, 800 horas. Frequência e pontualidade. Escola bíblica dominical espontânea. Escola secular obrigatória. Promoção. Escola dominical é automática. Escola secular existem critérios, né, para você ser promovido. Livro-texto, um só livro na escola bíblica dominical. A escola secular existem vários livros. O estudo em casa da escola dominical. E aí, como é que está a interrogação?
Na escola secular, ele é obrigatório. E a Bíblia? Você continua estudando dentro de casa? Vamos parar para pensar? O professor da EBD tem 52 horas por ano, ou seja, 2 dias e 4 horas por ano para ensinar. Será que nós podemos perder tempo? O tempo é muito curto, gente. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos de investir com tempo de estudo, de oração, né? Nós precisamos investir. A escola dominical e o lar. Estimular os pais a ensinar, prepará-los para a missão. Quando a gente fala sobre estimular os pais a ensinar, é o seguinte: nós precisamos, isso aí é feito dessa forma, fazer reunião com os pais, né? Sentar com os pais e estimular os pais a dar continuidade àquilo que é aprendido dentro da EBD. Sabe por quê, gente? Porque o tempo é curto demais. E uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção: tem pais que eles pensam que a obrigação e a responsabilidade de formar o caráter dos alunos, lembra que o pastor falou em ética? É a igreja, é a EBD, não é não, viu? Quem tem a responsabilidade de formar o caráter, de formar o aluno, o filho, são os pais. Porque pensa aí, será que dá para lapidar a vida de uma pessoa 1 hora dentro da escola bíblica dominical? Não dá, gente. E isso a gente precisa fazer o seguinte: ser sinceros e verdadeiros com os pais, com muito amor, ensiná-los, prepará-los para esta missão, a missão de ensinar, suplementar o ensino do lar, capacitar os pais a fazer um bom trabalho, dar atenção e orientação orientação cristã à criança, estará acompanhando. Esse é o papel da escola bíblica discipuladora, é lado a lado andar. O lar e a escola bíblica dominical. Vamos ver? Orar pelos trabalhos da escola bíblica dominical. O lar tem, o profe, a direção da escola bíblica tem que sentar e conscientizar os pais que eles precisam orar pelos trabalhos da EBD, que é a melhor escola do mundo, é a escola que está lapidando o filho dele, é a escola que está ensinando princípios cristãos ao filho dele, né? Participar de todas as atividades da escola dominical, os pais precisam se envolver na escola bíblica dominical, prestigiar a escola bíblica dominical, toda a família matriculada. Eu falo assim, ó, as meninas aí, Marlene falou que tem pais que levam o aluno na porta da igreja e vai embora. Isso é uma falta de responsabilidade, não, é divisão. Sabe por quê? Porque tinha que ser lá embaixo, lá na igreja, lá na escola de adulto, tá o pai lá embaixo com a mãe e tem tá a outra turma na classe de jovens em cima e os alunos, os menores, nas salas. Toda a família engajada, toda a família envolvida. Respeitar a escola bíblica dominical, evitar críticas que não venham somar o trabalho dos responsáveis pelas mesmas. Se nós temos alguma crítica construtiva a fazer, temos que sentar entre os professores e liderança com muita sabedoria, porque a crítica ela não é ruim quando ela é construtiva e com muito cuidado, mas a crítica para denegrir mesmo, para botar para baixo, aí é triste. A gente precisa sentar para conversar, entendeu? Tem que para somar com o trabalho, né, da escola bíblica dominical. E outra coisa também que eu já percebi, já observei, não foi agora, pais que falam coisas negativas, não é só da escola bíblica dominical, não, gente, da igreja. Quantas vezes, na casa do meu filho tem um lema, viu? Eu tenho dois netos, né? A menina de 10 e o menino de 5. Sabe o que que acontece? Lá ninguém fala mal de igreja. Fala mal não, é comentário de nada. Meu filho odeia maledicência. E ele fala assim, olha, eu não quero saber de comentário de negativo nenhum sobre a igreja dentro da minha casa. Eles não gostam. E outra coisa, filho não pode ouvir essas coisas. As crianças, né, elas tomam antipatia, elas tomam aversão à igreja e à escola bíblica dominical. A gente precisa ter muita cautela. Importante, não se pode atingir a criança se não pensar em atingir a família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que pensar, ó, a criança, atingir a criança, vamos para a família, vamos para a igreja e preparar todo mundo para o mundo. Então, quer crescer com saúde? Matriculem-se todos na EBD. Organizando a EBD. Eu estou para terminar, viu, gente? Organizando a EBD. A minúscula semente de mostarda que se transformou em uma grande árvore chama-se Escola Bíblica Dominical. Se vocês forem estudar Fundamentos da Educação Religiosa lá no. Como é que é o nome?
lá no bacharelado ou no avançado, você tem os fundamentos todos. Qual é o fundamento da escola bíblica dominical? Como tudo começou, uma pequena semente se transformou em uma grande árvore. A história é bem linda e bem profunda, a história da EBD. Depois eu vou dar umas pinceladas sobre a história para a gente ver. Hoje não, a gente vai terminar só esse aí no contexto de igreja local. Pauta da reunião. Aproveitando o tempo, quando você for fazer uma reunião da Escola Bíblica Dominical, como é que isso se processa? Aproveitando o tempo, o relatório tem que ser no mural, aniversariantes no mural, visitantes ser prestigiados na própria classe. Sugestão para melhorar e aproveitar o tempo. Ó, isso aqui é uma agenda, viu? Aí, ó, um programa de aula. 9 horas o início da EBD, 9h20 a mensagem, 9h50 divisão de classes, é lá embaixo, né? Aquele caso, ó, na igreja funciona assim. 10h10 exposição da lição, 40 minutos. 10h50 discussão em torno da lição, mais 10 minutos. 11 horas, oração de encerramento. Ali, aqui na igreja, a gente já sabe, porque quando as professoras, quando os alunos estão descendo, a gente já sabe que é hora de encerrar lá embaixo. Como é que isso acontece? Um espaço físico precisa ter viabilidade de conseguir uma escola pública se não tiver o espaço dentro da própria igreja. Nós aqui temos espaço demais aqui na nossa igreja, não precisa. Mas tem igreja que precisa. Quando eu me converti, eu fui de uma igreja que nós precisávamos ir para outro lugar, porque não tinha espaço. Treinamento, sugestão para a primeira semana de abril, tá tudo aqui, ó, organograma, ó, final de semana. Confecção de material para as crianças, pensar no cultinho. Na nossa igreja leva muito a sério, tem a igreja das crianças, é uma coisa linda. A igreja das crianças fica no segundo piso, lá bem na área do seminário, né? Toda personalizada, é uma coisa linda. As crianças têm um cultinho delas, escola dominical especial, local e data. Tem escola bíblica de férias, essas coisas, né? Material de pesquisa, dicionário bíblico, concordância bíblica, comentários bíblicos, mapas bíblicos e outros. Escola para professores, sugestão, uma vez por mês. Essa escola para professores é para capacitá-los para fazer um bom trabalho, para avaliar o que está sendo feito, o que precisa atualizar, o que precisa aperfeiçoar. Organização do Departamento de Educação Religiosa. Acho que eu vou parar aqui. Organização do Departamento da Educação Religiosa. Quem planeja a curto prazo deve cultivar cereais. A médio prazo deve plantar árvores. A longo prazo deve educar homens. Isso é um pensamento profundo, né? Tudo na vida requer tempo, requer investimento e muita paciência. Nós precisamos pensar em todas essas questões. E as coisas de Deus, tudo na que a gente faz na vida tem que ser bem feito, porque nós precisamos que o nome do Senhor seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Que bonito é uma pessoa olhar para a gente e falar: fulano trabalha nessa área, é uma bênção, trabalha nessa outra área. Onde fulano mete a mão, o negócio flui e prospera. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão de reino. Sabe o que que eu achei lindo uma época? O pessoal estava reunido com meu filho Meu filho era coordenador do curso de fisioterapia da Nassau, em Vitória da Conquista. Aí estavam os coordenadores todos reunidos na época e perguntaram para ele assim: eu queria saber por que os cristãos, eles são tão, como é que diz? Eles são tão prósperos, não, eles são tão eficientes em todos os trabalhos que apresentam. Eu acho bonito demais os coordenadores, os professores falando que os cristãos eles têm uma desenvoltura, sabe? Uma oratória, uma retórica, um negócio bonito neles. Ele falou: sabe o que é isso? É porque desde pequenos eles aprendem na escola dominical. Eles aprendem desde as letras, né, as sagradas letras, o alicerce, até a maturidade. O ambiente da igreja proporciona esse crescimento, sabe? Esse desenvolvimento. Isso é muito lindo. Ó, aí meu filho disse que ficou observando isso, e como ele trabalhava em duas faculdades, ele chegou na Fainol um dia, estava falando a mesma coisa dentro da Fainol. Falou que o pessoal comentando, né? Esses alunos, sempre que um aluno ia apresentar um trabalho, os alunos falavam: meu Deus, eu não sei, esse povo, os crentes, eles são bem-sucedidos em tudo que eles apresentam. Sabe o que é isso? Isso é investimento. Isso é vida, é vida. Eu falo assim, isso é a coisa mais linda, porque eles estão acostumados desde pequenos estudando, participando, conversando. E tem o Espírito Santo de Deus também, né, gente? Eles aprendem o valor das coisas, sabe? O valor do estudar, o valor do investir, sabe? Eles valorizam o Senhor, valorizam a palavra, e Deus honra, honra mesmo. Amém? Vamos ficar aqui?
Organização, não terminei, falei que ia terminar, mas não tem problema não, senão vai ficar muito cansativo. Eu também estou super cansada hoje. Organização do departamento de educação religiosa. Vamos ficar para quarta-feira, viu, gente? Quarta-feira é quanto do mês? Hoje são. Deixa eu interromper aqui. Quarta é Quarta-feira são quanto do 17. mês aí? 17. 17, é, Jéssica? É. 17/9. Prontinho, pessoal. Prontinho, prontinho. Graças a Deus, pelo menos nós rompemos. Eu pensei que ia dar tempo, mas glória a Deus que nós já avançamos bem. Falta pouco.